Ponto 1. Frações irredutíveis. Uma fração irredutível é uma fração que já não pode ser simplificada. Vamos ver um exemplo. 16 sobre 24. O que é que acham? Será que podemos simplificar esta fração? Ou seja, existirá pelo menos um divisor comum ao 16 e ao 24? Reparem que existe. Temos, por exemplo, 2. Podemos dividir 16 por 2 e 24 também por 2. O princípio de equivalência de frações diz-nos que, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, obtém-se uma fração equivalente. Obtém-se ainda uma fração equivalente. É isso que vamos fazer. Então, reparem. Vamos dividir então 16 por 2. E o 24 também por 2. 16 a dividir por 2 dá 8. 24 a dividir por 2 dá 12. E simplificamos a fração. E 8/12 poderá ser simplificada? Claro. Podemos simplificar 8/12. Reparem. Tanto o 8 como o 12 podem ser divisíveis. Podem ser divididos por 4. Está bem? 8 a dividir por 4 dá 2. 12 a dividir por 4 dá 3. Então vamos a isso. Vamos dividir o 12 por 4 e dividir o 8 por 4. Ora, 8 a dividir por 4 dá 2. 12 a dividir por 4 dá 3. E agora, o que é que acham? Temos a fração 2/3. Poderá ser simplificada? Pensem um bocadinho. Reparem que não. Não pode ser simplificada porque não existe nenhum número que divida simultaneamente o 2 e o 3. Portanto, dizemos que 2/3 é uma fração irredutível. É a fração irredutível equivalente a 16/24. Pronto, espero que tenham compreendido. Vamos ver outro exemplo. Estes exemplos estão na sebenta, está bem? Vocês podem, no ponto 1, estudar estes exemplos na sebenta. Encontram-se lá vários exemplos, entre eles estes dois. Vamos ver agora a fração, por exemplo, fração 18 sobre 45. Ok. Esta fração poderá ser simplificada, ou seja, existirá um número que divida simultaneamente o 18 e o 45? Pensem lá um bocadinho. Existe, por exemplo, o 9. De facto, se dividirem 18 por 9, obtêm 2. 18 a dividir por 9 dá 2. E fazendo o mesmo ao 45, 45 a dividir por 9 dá 5. E reparem, num só passo, conseguimos escrever a fração irredutível equivalente a 18/45. Compreendem? Portanto, a ideia é dividir sempre o numerador e o denominador por o mesmo número. Desta forma, vamos simplificando a fração. Até a um ponto em que já não é possível simplificar, ou seja, até a um ponto em que já não encontramos nenhum número que divida simultaneamente o numerador e o denominador, como é o caso de 2/5. Vocês não conseguem encontrar um número que divida ao mesmo tempo o 2 e o 5. Portanto, dizemos que sim, que é uma fração irredutível. Ponto final. Pronto. Então, neste ponto estamos conversados. Façam o exercício 1, que se encontra na página, deixem ver, que se encontra na página 6. Portanto, a página 6 tem um exercício para simplificar as frações.
Vamos ver agora o ponto 2. No ponto 2 temos é o seguinte tópico. Ponto 2. Frações irredutíveis equivalentes a frações decimais. Ok. Para já vamos esclarecer isto de fração decimal. O que é uma fração decimal? É uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Ou seja, cujo denominador é 10, 100, 1000, 10.000, etc. Por exemplo, 5 sobre 10 é uma fração decimal. Outro exemplo, 31 sobre 100 também é uma fração decimal. Outro exemplo, 354 sobre 10.000 também é uma fração decimal. Compreendem? Portanto, para uma fração ser decimal, o denominador tem que ser uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, etc. Pronto. A ideia agora é, a partir tendo uma fração qualquer, por exemplo 7 sobre 50, escrever a fração decimal equivalente. Vamos ver como é que podemos fazer isto. Pensem assim. Ora, 7 em cima, no numerador, 50 no denominador. Reparem no seguinte, o que nos interessa é o denominador, não é? 50, se for multiplicado por 2, dá 100. Ok? Ótimo. Então, se multiplicarmos 50 por 2, obtemos um denominador decimal. Vamos, então, nesse caso, multiplicar também o 7 por 2. 7 vezes 2 dá 14. Ok, 14 sobre 100. 14 sobre 100, ou 14 centésimas, é a fração decimal equivalente à fração 7 sobre 50. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, vejamos se tiverem... Vamos ver outro exemplo. Deixem ver se eu encontro aqui. Vamos ver, por exemplo, 2... Esperem, desculpem. Deixem-me pegar aqui. 2 sobre 25. Ok, 2 sobre 25. Vamos escrever uma fração decimal equivalente a 2,25 avos. Ora bem, como fazer? Ok, 25. Então reparem, se multiplicarmos o 25 por 4, dá 100. Obtemos 100, não é? Ok, então, se em baixo multiplicamos por 4, em cima também temos que multiplicar por 4 e obtemos 2 vezes 4, 8. 25 vezes 4, 100. Já temos uma fração decimal equivalente à fração 2,25 avos. Vamos só ver mais um exemplo. Vejamos este caso agora. 3 quintos. Vejam lá, este é fácil, reparem. 3 quintos, basta multiplicar o 5 por 2. Nesse caso, o 3 também tem que ser multiplicado por 2 e vamos obter a fração 6 décimos. Cá está, no denominador temos o 10, então quer dizer que temos uma fração decimal. Pronto, então já sabem, para que uma fração seja decimal, o denominador tem que ser uma potência de 10, ou seja, tem que ser 10, ou 10 ao quadrado, que é 100, ou 10 ao cubo, que é 1000, ou 10 à quarta, que é 10.000, etc. Está bem? Portanto, as potências 10, se quiserem, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100. Deixem-me lá ver, se eu apagar isto aqui então.
pôr isto como deve ser. Desculpem lá. E vamos outra vez. Portanto, as potências 10. 10 elevado a 1, que é 10. 10 elevado a 2, que é 100. 10 elevado a 3, que é 1000. 10 elevado a 4, 10.000. Portanto, o expoente, 10 elevado a 1, 1. O expoente é 1, quer dizer que a seguir a 1 vem um 0. 10 elevado a 2, quer dizer que a seguir a 1 vem 2 zeros. 10 elevado a 3, a seguir a 1 vem 3 zeros. 10 elevado a 4, a seguir a 1 vem 4 zeros. Estão a ver? O número de zeros é igual ao expoente. Pronto, isto foi só uma observação. Ok, façam o exercício 2 da página 6. Depois de terem estes dois exercícios feitos, já sabem, submetam a vossa resolução no link indicado nas tarefas. Bom trabalho! Qualquer dúvida, estamos no chat para vos ajudar. Ou, se quiserem enviar uma mensagem particular, também pode ser. Pronto. Então vá, bom trabalho!